Olá, pessoal, muito bom dia. Você está no Domingão do Carlão, aqui pelas lentes nacionais e internacionais do nosso querido Canal do Boi. E hoje, mais um programa sempre na prateleira de cima do agronegócio. Aqui do meu lado hoje, o meu convidado é o querido Roberto Bettencourt. O Roberto Bettencourt é o seguinte, hoje ele é o diretor de agronegócio, é o diretor do departamento de agronegócio lá da Fiesp, empresário, um homem apaixonado pelo agronegócio brasileiro. Ô, Roberto, obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui no nosso Domingão do Carlão. Viu? É uma honra estar aqui, Carlão. Admiro muito o seu trabalho, o seu programa. Sei que você tem ouvintes aí especiais e é uma satisfação enorme estar aqui. Olha, eu queria, antes de começar aqui, Roberto, aqui a gente sempre fala que, eu sempre digo que ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma história linda para contar, e a sua, tenho certeza que vai exatamente nessa direção. E eu quero contar aqui um episódio que aconteceu comigo com o Roberto, ele vai saber logo do que eu estou falando. O mundo é realmente um ovo, né? O mundo é muito pequeno. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava em Miami e no domingo eu resolvi ir à missa. Eu estava lá em Key Biscayne e fui à missa e encontrei na missa, olha só que interessante, eu encontrei um amigo meu, que é criador de Cenepol, estava lá naquela missa, aliás, ele mora lá em Key Biscayne, e a gente tinha encontrado uma semana antes no Caribe, e quando eu estou na missa, eu olho bem assim e vejo uma pessoa, assim, mas não é possível, eu conheço que rapaz, hein? Aquele rapaz em questão era o Roberto Bettencourt. Então, eu acho que esse episódio desse nosso encontro lá numa missa em Key Biscayne pode dar um gancho aí para você começar e contar um pouco para nós a sua história aí, viu, Roberto? Pois é, Carlão, a vida realmente tem alguns eventos assim bem extraordinários. Mas eu estava lá, que eu venho de uma família cubana, pai e mãe cubanos, e minha família, logo no começo da Revolução Comunista, foi considerada inimiga da Revolução. E todos os bens nossos foram expropriados. Casa, fazenda, quem tinha empresa, enfim. A maioria da família foi para os Estados Unidos mesmo. Mas o meu pai, recém-casado, com 21 anos de idade, minha mãe 19, vieram para o Brasil. E eles vieram iniciar um negócio que a família já tinha em Cuba, que era o concreto. E o Brasil não tinha empresas de concreto pré-misturado. E meu pai, nessa época, tinha boa relação com os Estados Unidos e conseguiu financiamento para importar os primeiros caminhões betoneira do Brasil. Então, ele importou os caminhões de uma marca americana chamada Oshkosh e iniciou a vida aqui no Brasil sem dinheiro, mas com os caminhões. Aí ele pegou, Carlão, aquela fase do Brasil que tudo dava certo e estava construindo Brasília. Então, ele pegou os caminhões betoneira, levou para Brasília e com aquela obra enorme, tudo de concreto armado, o pessoal ficou doido com as betoneiras. Então, ele começou a alugar e fazer caixa e dinheiro e iniciou a vida assim. Aí ele montou uma empresa chamada Concretex, que eram caminhões de concreto, verde e amarelo. E aí eu, enfim, nasci aqui num berço privilegiado em São Paulo, né? A família minha sempre morou em São Paulo. E aí comecei aí colégio bom e aí fui tocando a vida. Mas com essa história de ter perdido tudo no regime comunista. Então, eu já iniciei a vida com aquele viés
comunista, né, Carlão? Aquilo na minha família era palavrão, entendeu? Você, Começamos. olha, você começou a sua vida com esse viés e eu espero que você termine com esse viés, eu tenho certeza disso. Com certeza. Ô, Roberto, deixa eu te falar, eu conheci sua mãe lá naquela ocasião. Como é que ela chama? Maria Isabel, mas o apelido cubano é Maribel. Maribel. É. Maribel. Muito bem. E ela, como é que ela tá? Ela tá fortuna? Tá, agora está feliz que já tomou a primeira dose da vacina, né? Aham. Finalmente, mas está reclusa ainda, não vê a hora de poder estar liberada da pandemia, que nem Pois é. nós aqui. Assim como todos nós, né, ô, Roberto? Roberto, vem cá. Você é um homem que nasceu no meio do concreto, né? Então, assim, você morou em São Paulo. São Paulo é uma selva de pedra. O seu pai, o negócio era Concretex. Eu já me lembro dos caminhões. Essa marca é igual Coca-Cola. Quem trabalha com, quem morou em São Paulo, com certeza já viu isso. Como é que foi o Roberto sair da capital e estudar em Piracicaba? Eu sei que você formou lá na Exalc, mas antes de como é que você o agronegócio era saudade de Cuba, seu pai falava tinha fazenda lá, os seus avós, me conta de onde vem essa sua paixão pelo agro? Pois é, Carlão, essas coisas que acontecem na vida da gente, eu não tinha nenhum laço com o setor agrário, nem em Cuba, a família, e muito menos aqui no Brasil. Uhum. Mas eu sempre gostei. E quando eu era criança, eu ficava perturbando meu pai para comprar a fazenda. Aí depois ele até acabou cedendo aí a minha pressão e comprou uma pequena fazenda no Vale do Paraíba, que a gente tem até hoje, mas eu tinha essa vocação prematura, eu sempre quis ser agrônomo Uhum. e eu tinha o sonho de entrar em Piracicaba. E fui o único da família, foi aquela ovelha negra, né? Todo mundo era engenheiro civil, era administrador, eu fui ser agrônomo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu cheguei em Piracicaba com 17 anos de idade e fui descobrir o mundo, né? Morar em república, com 17 anos, com liberdade, fazendo muitos amigos. E confesso para você que o primeiro, o segundo ano, eu demorei para sentar o pé, porque participava de festa aqui, festa lá, tive uma vida meio boêmia no início e aí depois me deu alerta, falou, ó, você tem que estudar mais, não dá para ficar. Mas quando você é muito jovem e cai nessa vida de república e centro acadêmico e não sei o quê, você dá uma, vamos dizer assim, saída de órbita aí, fica meio solto demais, né? Mas eu acho que isso ensina muito, né? Eu estudei em colégio agrícola, eu estudei em Rio das Pedras, e o colégio agrícola lá, todos os professores eram oriundos da Exalc, né? Eram é, agrônomos, todos eles formados aí na Exalc, então eu tive um pouco dessa experiência também de morar fora. Eu saí muito cedo de casa também, morei fora. Primeira vez que saí da minha casa, eu tinha 10 anos de idade, fui morar com a tia para estudar e voltei depois, enfim. Eu acho que isso, com certeza, esse componente deve ter te ensinado muito da vida, né? Você que estava aí acostumado a morar, a estudar em ótimos colégios, morar em São Paulo, e de repente se ver numa república sozinho, acho que isso deve ter te ajudado muito também, né? Muito. Ensina a conviver com os outros, e a gente tem que se virar mais, né? Que morando com pai e mãe, você tem muito privilégio, né? Chegar lá, você tem que
se esforçar mais, cozinhar, fazer um pouquinho de tudo, né? Maravilha. Eu quero aproveitar essa conversa aqui de morar em república e tal, e sempre que eu entrevisto alguém aqui da Exalc, viu, o RG lá da ADEALC, ele sempre fala, Carlão, você não esquece de falar da ADEALC lá, que é a Associação dos Ex-Alunos e tal. Então, está aqui mandado um recado, um abraço para o André Dias, é o famoso RG. E falando em RG, porque todo mundo tem apelido, esses dias eu entrevistei uma moça aqui que é formada na Exalc, eu perguntei para ela qual era o nome verdadeiro dela, né? Então, eu quero perguntar para o Roberto, para a gente encerrar esse capítulo da Exalc, qual que era o seu nome lá da Exalc, Roberto? Eu comecei de bicho com apelido de Coronha, Uhum. mas não pegou. Tem apelidos que pegam, outros não. Uhum. Mas saí com o apelido de Gruber. Gruber. Gruber era um alemão que eu usava o vestiário dele emprestado. Aí o pessoal entrou com essa brincadeira e muitos me chamam até hoje de Gruber. Maravilha. Eu ia falar o Gruber. Não, o Roberto, é o seguinte, eu quero saber depois que você saiu lá da faculdade, você logo, pouco tempo depois, você já começou a empreender. Eu sei que você sempre, imagino que com essa sua história de vida aí, com essa sua história do seu pai, com certeza ser empreendedor está na sua veia. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, o que você fez aí depois da faculdade, e como é que você chegou até a fundação e a sua militância. E vamos falar um pouquinho da sua militância na área de nutrição, que é realmente onde você, vamos dizer assim, fez a sua vida. Carlão, logo depois de me formar, eu trabalhei um pouco e ajudei até meu pai em empreendimentos que ele fazia. Mas aí eu fui fazer um mestrado em Animal Science na Flórida, que seria zootecnia, né? Uhum. Na University of Florida em Gainesville. Uhum. E meu pai, que não tinha conseguido fazer universidade por causa da Revolução Cubana, fecharam as universidades e tal, ele tinha uma vontade absurda que os filhos todos fossem formados Uhum. e todos tivessem um mestrado. Então, ele tinha essa visão global e queria que a gente fosse para fora do país, me incentivou, eu também queria, e foi muito bacana. Foi uma experiência naquela época, eu fui para lá em 84 e adorei. Tenho amigos até hoje lá da Flórida, de Gainesville, né? Uhum. Que é os Florida Gators, o nosso mascote lá, que é o Uhum. crocodilo. E então a gente abriu o mundo para mim. Eu comecei a conviver com pessoas lá em Gainesville de muitas áreas, né? De muitos países diferentes. E foi uma grande oportunidade na minha vida que inclusive, eu estou fazendo mesmo pelos meus filhos. Ah, que legal. Porque meu pai falava, ó, isso aqui é que nem uma corrida de revezamento. Eu vou entregar o bastão para vocês, vocês têm que correr e entregar lá na frente, né? Então, O seu, o seu pai era uma pessoa muito sábia. Ele, como é que ele chamava? Ele ficou, ele viveu até que idade? Como é que é? meu pai, o nome dele é Gaspar, e Uhum. ele já faleceu há 5 anos, ele chegou até os 78, Uhum. e, mas ele prezava muito a união familiar, ele era rígido, né? A linha dura, Sei. mas a gente aprendeu e todo eu, meus irmãos, somos 4 irmãos, Uhum. temos assim grandes histórias com ele, grande, vamos dizer assim, orgulho de Uhum. tudo que ele nos proporcionou, né? E ele tinha essa visão que o Brasil tinha que expandir, relacionar. E como imigrante, ele tinha um amor pelo Brasil incrível. Entendeu?
falasse mal do Brasil, arrumava encrenca com meu pai. Quando você é imigrante, é acolhido pelo país, que nem ele foi, o amor assim, fica uma dívida impagável, né? Ele tem aquele. Então, ele era mais brasileiro que todos nós. Era incrível isso. Eu imagino que ele deve ter. É até interessante você falando dele aí. Eu tenho eu tenho meu pai ainda, graças a Deus ele está aqui, vivo, né? Eu acho que essas pessoas, a presença dele deve ser constante. Eu acho que você deve sentir a presença dele todos os dias, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Roberto, fala para mim, como é que foi daí? Você trabalhou com seu pai, como é que você... Aí você voltando, você ficou um tempo, morou na Flórida e voltou para o Brasil já com a sua empresa, como é que foi? Não, eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar e, ao mesmo tempo, eu ajudava, né? Porque a gente tinha uma pequena fazenda, eu já comecei a tomar conta dela e Uhum, mexer nas coisas lá. Mas em pouco tempo, em 3 anos, eu montei a minha empresa na uhum, área de nutrição animal. entendi. O nome da empresa chama BTEC, Tecnologias Agropecuárias, Uhum, e vendendo aditivos para rações de aves e suínos. entendi. E eu trouxe algumas tecnologias inovadoras lá dos Estados Unidos, porque eu criei um network, tinha um relacionamento, e nós, na minha família, temos esse viés empreendedor. Então, eu comecei do zero a empresa e fomos trazendo a duras penas, né? O início sempre é complexo, importando produto e tentando vender tecnologia, mas foi tudo caminhando. Então, começamos a ter bom desempenho. Eu consegui entrar em grandes empresas brasileiras, né? Sadia, Perdigão, Frangosul, Avipal. E aí isso aí foi me dando oportunidade de melhorar, diversificar, trazer novas tecnologias e entrei a fundo, né? Eu sou apaixonado pela nutrição animal e eu tive a sorte de pegar um grande momento na produção de aves no Brasil. A produtividade dobrou, as empresas cresceram, o Brasil ganhou o mercado internacional. Então, eu participei dessa história e me orgulho e tenho grande satisfação de, como empresário, estar junto e ver esse crescimento todo, né? E nós do agro temos esse privilégio, porque muita gente, meus irmãos, pegaram aí a década perdida, a economia parada, mas o agro ele continuou no Brasil. O frango, o boi, o porco, tudo continuou crescendo. Então, para mim, olha, foi uma grande alegria e satisfação contribuir um pouquinho que seja com essa história nossa da produção animal. Você é, vendeu sua empresa, né, recentemente, recente, há uns 4 anos atrás, né? Como é que foi essa? Você não resistiu e vendeu? Como é que é? Eu falo assim, aposto que lotaram um caminhão da Concretex de dinheiro e aí você não resistiu, é isso mesmo? Não? Carlão, eu sempre fui engajado no setor, né? Eu fui Aham. presidente do Sindicações por 2 mandatos seguidos. Aí eu assumi a posição na IFIF, que é a International Feed Industry Federation, a Uhum. entidade global de nutrição animal no mundo. Uhum. E, inclusive, que o Mário Kutait me levou para lá, ele foi o chairman e fez um grande trabalho na entidade global. O Brasil ganhou espaço, credibilidade,
até hoje, e eu até hoje continuo representando o Brasil na entidade global, aí com o apoio dos meus colegas aí do Sindicações, né? Desde o Ariovaldo, Ricardo Riberal, nós somos uma grande família e nos apoiamos mutuamente. Então eu sempre fui engajado e meio que uma dívida minha com o Brasil, porque o Brasil me deu muito, me deu uma oportunidade de criar empresa, ganhar dinheiro, criar família, e eu sempre achei que eu tinha que devolver alguma coisa para o país que eu tinha recebido bastante, inclusive do meu pai como imigrante aqui no Brasil, né? Uhum. Então, devido ao meu relacionamento global, eu conhecia todos os CEOs das grandes corporações globais. Uhum. A gente se reunia em Roma, junto à FAO, todas as corporações europeias, americanas, e nessa questão da globalização, chegou um momento que eu achei que somente tendo empresa no Brasil, eu não ia conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico global. Porque os meus concorrentes lá tinham filiais em 50 países, 60 países. Então, o custo de desenvolvimento tecnológico dessas empresas globais era melhor do que o meu, trabalhando somente no Brasil. E apesar da empresa estar bem, a BTEC ter tido excelentes resultados, o CEO francês do grupo In Vivo, Neovia, era meu amigo, chama Hubert. Hubert me falou: Roberto, você dificilmente vai conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico, porque a gente dilui o custo disso, de pesquisa e desenvolvimento, globalmente. E você, concentrado no Brasil, vai ter dificuldade. Aí ele foi me convencendo e eu achei que sozinho eu não teria a força de competir com conglomerados, né? Como o Cargill, Trau Nutrition, grandes grupos que na área de aditivos tinham orçamentos enormes de pesquisa, né? Então aí eu recebi uma oferta muito boa, e eu achava que o Brasil ia continuar crescendo, ia precisar de tecnologia, e então eu vendi por uma estratégia mesmo, mas continuei trabalhando na empresa com os franceses, né? E fiquei até recentemente, quando o grupo francês foi vendido para a ADM americana. Aí, quando a ADM entrou, eu saí da empresa. Ô, Roberto, deixa eu te falar. Infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho aqui do nosso tempo. Você vê que isso é um papo super agradável aqui com o Roberto. O Roberto é um craque especialista nos problemas do agro. Eu podia conversar aqui para a gente resolver tudo quanto é problema que a gente tem no agronegócio. Eu garanto que ele tem uma boa solução. Mas para a gente resumir a conversa, viu, Roberto? Vamos falar um pouquinho aí para o pessoal qual é esse trabalho que você desenvolve aí na Fiesp, como diretor do DEAGRO? A Fiesp tem um documento importante chamado Outlook 2029, tem uns negócios que são bastante importantes, institucionais, e o que eu queria te perguntar, então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse disso, mandar um abraço também para o nosso querido colega aqui, o Jacir, que é do COSAG, né, que tá fazendo também um brilhante trabalho lá no COSAG. Fala um pouquinho do DEAGRO, dá um panorama de por que você é tão apaixonado e qual que é o agronegócio que você espera encontrar lá em 2029, 2030. Carlão, obrigado pela pergunta. Devido ao meu envolvimento no Sindicações e convivência lá na Fiesp, eu acabei sendo convidado para
assumi a diretoria do DEAGRO. Uhum. E, para mim, isso foi uma grande oportunidade, porque é um trabalho que eu faço com muito prazer, porque estou rodeado de pessoas espetaculares. A começar pelo nosso Roberto Rodrigues, que para mim é um mentor, é uma pessoa que eu admiro, está lá conosco. Tem o João Sampaio, o Jacir, o nosso gerente lá, que é o Antônio Carlos. E o que a grande questão da Fiesp foi acabar com a dicotomia que existia no Brasil, e ainda existe em alguns lugares, né? Na CNI, por exemplo, entre indústria e agricultura. O mundo moderno acabou com essa história. Hoje, o agro ele se funde com a indústria e se funde com comercialização. Então, eu sou um apaixonado pelo que o Ney Bittencourt iniciou, que é o agronegócio. E eu acho que é o futuro nosso. Então, a Fiesp nos deu espaço e falou, é isso mesmo, nós vamos defender o agronegócio. Não tem aquela história de indústria para um lado, agricultura, pecuária para o outro. Não. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma estratégia. Todos nós precisamos estar juntos para conquistar um mercado global. Hoje, o que se fala é de rastreabilidade, sustentabilidade, é ligar todas as cadeias até que a comida chega na mesa de pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, eu sou um apaixonado por isso. Eu acho que o Brasil tem que liderar esse processo. Eu acho que nós preservamos, sim, vamos combater as ilegalidades que estão ocorrendo, vamos ter competência. E o Brasil tem um agronegócio jovem, que está usando tecnologia, que tem as universidades, que tem professores fantásticos, que tem empreendedores, empresas boas, e nós estamos unidos. Ô, Roberto, olha, isso aí, essa conversa aqui poderia dar um outro. Ó, eu prometo para você que depois que for ao ar esse Domingão do Carlão aqui, eu vou trazer você aqui para a gente falar do Fala Carlão, e lá nós vamos fazer uma conversa mais conjuntural, vamos dizer assim. Por enquanto, eu queria agradecer imensamente sua presença, seu tempo de dividir aqui a sua inteligência conosco aqui nesse Fala Carlão. Quero mandar um abraço para o presidente da Fiesp, nosso querido Paulo Scaff, que está bancando esse COSAG, o DEAGRO, enfim, sempre com uma mente privilegiada, percebendo que agronegócio, agricultura e a indústria têm que andar sempre de mãos dadas. Ô, Roberto, obrigado mais uma vez, viu? Tamo junto, Carlão. Vamos lá. Força. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão, aqui pelas lentes nacionais e internacionais do Canal do Boi. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, acompanhe a gente lá no nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe lá o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe todos os nossos vídeos lá com todos os seus amigos. Eu tenho certeza que o Roberto vai compartilhar esse vídeo aí com todo mundo, né, Roberto? Com certeza. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Eu vejo todos vocês domingo que vem aqui no nosso Canal do Boi. Forte abraço. Valeu!